Boa noite, estamos de volta agora com um quadro de entrevista do Emancipa em Cena. E hoje eu vou conversar com o vereador Roberto Robaina. Roberto, muito obrigada pela tua presença. A gente estava assistindo essa reportagem sobre a falta d'água ali na comunidade da Volta da Cobra. E tu é vereador, além de ser várias outras coisas, dirigente do PSOL, idealizador e diretor aqui do nosso programa. E como vereador, tu participou dessa luta da comunidade ali, da Rua do Mato. E nessa situação bizarra de não ter água e, ao mesmo tempo, pagar a conta da água. Como é que é isso? Como é que se explica essa situação? Pois é, bem, é bom estar aqui. E eu acho que o programa é um programa que busca, eu fico contente em ser parte dessa construção, porque nós, de uma certa forma, estamos buscando ter uma mídia alternativa, né? Ou pelo menos ter uma abordagem crítica do que ocorre na realidade. E então ter esse próprio espaço, né, também para poder discutir isso. Esse quadro é um quadro que mostra um pouco como os pobres, como o povo pobre de Porto Alegre é tratado, porque na Rua do Mato faz 2 anos que eles estão se mobilizando, então está começando a ter repercussão, ou seja, está começando a ter visibilidade um problema que até então era invisível. Continua sendo invisível porque a repercussão dessa luta ainda é menor do que deve, pelo menos para o drama que as pessoas vivem, porque são anos sem água, as pessoas estavam já quase que habituadas a só ter água na madrugada. Agora, com o novo governo, com o governo Marquesan, nem na madrugada eles estão tendo água. Então, eles estão tendo que se mobilizar por água. Não é a única comunidade que tem esse tipo de problema. O desmonte do DEMAI, o desmonte do DEP, há um desmonte dos serviços públicos em Porto Alegre. E o governo Marquesan, ao invés de resolver os problemas do povo, fica fazendo um discurso genérico de mudança e, sobretudo, começa a se apoiar em setores de direita para tentar fazer uma base social de uma classe média ou alta mais reacionária, porque ele está se dando conta que base popular ele não vai ter. Afinal de contas, o tipo de governo que ele faz é um governo que contraria os interesses populares. E eu estou convencido que o povo de Porto Alegre vai começar a se organizar cada vez mais para defender os seus direitos e os seus interesses. E para mim, essa experiência é muito boa, porque são 6 meses que eu sou vereador, porque me permite participar ativamente de um processo de organização dos setores populares da cidade. Eu sou uma pessoa que acredito que só o povo se organizando, sobretudo o povo mais trabalhador, a gente vai poder ter uma solução para os problemas. Então, para mim é muito bom participar dessa mobilização. Eu estou aprendendo muito, tanto com eles quanto com o pessoal do Altos da Colina, que é uma mobilização também em outro bairro, defendendo também seus interesses contra os despejos, em várias comunidades, Rubem Berta, Restinga. Então é uma rica experiência. Eu tenho visto que tu tem feito um trabalho de base aí muito forte nas comunidades, até porque os problemas são muitos, né? E o vereador que está presente nessas lutas acaba tendo muita demanda, mas tu também tem participado bastante desses debates mais macros sobre a cidade, né? Como a questão das finanças, porque o Marquesan está ameaçando atrasar salário, já está atrasando, e na campanha da prefeitura, e tu trabalhou muito comigo ali, a gente viu que a situação das finanças da prefeitura não era assim tão dramática, né? Como é que vocês estão avaliando isso como bancada do PSOL? Eu acho assim, o tema, esse trabalho de base para mim é fundamental porque é o que deve ser feito por quem quer transformar a realidade. Nós estamos hoje no país, numa situação, o país está sem rumo, o Brasil está sem rumo hoje. E para que se possa encontrar um rumo para o país, o grande pré-requisito é que haja muita participação popular na política. Então tem que ser feito muito trabalho de base para incentivar a participação popular. Esse é o grande desafio que está posto para quem defende uma política de igualdade, né? Que defende uma política de emancipação, uma política que seja de transformação estrutural da sociedade e que almeja dar um novo rumo para o país, um país que está sem rumo. E a questão da política municipal é uma expressão local desse problema. Então, aqui, de fato, o governo Marquesan é um governo que tem como eixo só atacar a despesa. Em geral, a despesa pública dos serviços públicos que atinge a população mais pobre. Então,
é a falta de serviço do DEMAI, a falta de serviço do DEP, é a falta de ter uma política mínima para a saúde popular, a educação, e o governo não toca na receita. Sobretudo, não tem uma política tributária para fazer com que os muito ricos paguem o preço da crise, que é um problema nacional e um problema local. A burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, não quer pagar nada. Eles querem só receber e só tirar do povo, tirar dos trabalhadores, tirar dos aposentados, tirar do serviço público e não pagam impostos minimamente. Então a burguesia brasileira é uma burguesia que não paga imposto, paga muito pouco imposto. A carga tributária do Brasil é alta, mas a carga tributária que é alta é para a classe trabalhadora, que paga o imposto de renda, que na verdade não é renda, paga o salário, para a classe média. Para a grande burguesia não há taxação. Tanto que não há, e tu defendeste na campanha presidencial de 2014, imposto sobre as grandes fortunas, não existe, imposto sobre herança é insignificante, não tem imposto sobre dividendos, isso no plano nacional. No plano municipal, onde é possível fazer política tributária, é no IPTU das altas propriedades. Também teria que ter uma política progressiva, né? Não taxar nem a classe média nem a classe trabalhadora, mas a alta propriedade precisaria ser taxada. E o Marquesan nem pensa nisso. Então não aumenta a receita. E quem paga a conta são os pobres, né? E os servidores. E vamos falar um pouquinho do Brasil, Roberto. Esses dias o Pablo Hortelado publicou um artigo que virou febre nas redes. O título do artigo era "Por que o Temer não cai?", onde ele fazia uma análise muito interessante de por que toda essa situação do país, toda essa crise, falta de popularidade, corrupção, e o Temer não cai. Por que tu acha que o Temer não caiu até agora? É muito difícil fazer prognóstico sobre se o Temer cai ou não cai. O Temer teve na iminência de cair, depois o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela continuidade, numa decisão do Gilmar Mendes, que é um juiz claramente que faz parte dos esquemas para manter a ordem como está, manter essa desordem social que nós temos, e ao mesmo tempo o Temer também pode cair. Quer dizer, então, mas por que ele não caiu até agora? Essa pergunta é uma pergunta que pode, conforme for o tempo, pode, na verdade, mudar o cenário de novo, porque o Temer agora vai ter delação premiadas, várias delações que podem botar a queda dele na iminência. Eu acho que um dos motivos pelos quais o Temer não caiu é que ainda a população tem uma dificuldade de se mobilizar, evidentemente, porque não tem uma alternativa clara. Ao não ter uma alternativa, então, a força da mobilização diminui. E também nós tivemos uma oportunidade perdida, porque as centrais sindicais não deram continuidade para um processo de lutas que estava em curso durante o ano inteiro, que começou no 8 de março, que seguiu no 15 de março, numa mobilização nacional, que depois culminou na greve geral do dia 28 de abril. Nós tivemos depois, no dia 24 de maio, uma mobilização de quase 100 mil pessoas em Brasília. Então, tinha uma onda ascendente de contestação ao governo, que deu um salto também com a delação dos batistas, né? Mas que, ao invés das centrais sindicais darem um grande checkmate no governo no dia 30 de maio, as centrais sindicais desativaram a mobilização, que ao invés de greve geral passou a ser um dia de luta. Então essa dificuldade também de ter uma direção sindical e política alternativa, capaz de mobilizar, de impulsionar a mobilização e apontar um rumo para o país, evidentemente que prejudica, porque o PT que está na oposição foi governo. Então, o fato do PT ter governado e depois governou com um nível de envolvimento em esquemas de corrupção que foi enorme, além de não resolver os problemas do país, também o PT deixou de ser aquele polo capaz de aglutinar as energias da sociedade para lutar de modo decidido por uma alternativa. E o pessoal ainda não é uma alternativa. Quer dizer, o pessoal não é uma alternativa. A construção de uma alternativa ela tem que ser a combinação de uma série de atores. O pessoal espero que seja um deles. Nós lutamos para que seja um deles, para que o pessoal não falte ao encontro dessa necessidade. São discussões que o pessoal tem que fazer. Um dos temas que o pessoal precisa discutir é como o partido intervém, por exemplo, para combater os esquemas de corrupção que envolvem a classe dominante, mas que envolvem também o sistema político. O pessoal tem que ser claramente contra esse sistema político, tem que ser pela derrubada desse sistema político, mas ao mesmo tempo tem que afirmar uma posição mais clara de partido capaz de unificar forças, mas unificar forças no sentido de ter realmente um poder alternativo e um poder popular alternativo. Portanto, o trabalho de base é muito importante e a mobilização para que esse trabalho de base tenha um sentido.
Pois é, tu falou da corrupção. Como é que tu vê? Porque há uma polêmica, principalmente com setores petistas, que tentam desmerecer o tema da corrupção como se ele não fosse relevante, né, no debate político e na construção de uma alternativa. E nós, quando fundamos o PSOL, inclusive, demos bastante peso sobre esse tema, né? Como é que tu acha que dá para articular a luta contra a corrupção com essa luta mais global contra o sistema e contra o modelo capitalista? É que está demonstrado que a corrupção é uma das características do capitalismo. E é uma característica do capitalismo em que as pessoas, quando percebem que... O senso comum é contra a corrupção por uma razão óbvia. As pessoas estão contra que tenha roubo do dinheiro público. Então, esse senso comum é muito progressista, porque, afinal de contas, seria uma tragédia que o senso comum aceitasse a corrupção, que é isso que estão tentando fazer no país. Estão tentando naturalizar a corrupção como se isso não pudesse ser liquidado. E pode ser liquidado, só que para ser liquidada a corrupção precisa também liquidar os políticos a serviço do sistema. Se o PT acabou também entrando nesse jogo é porque o PT aceitou a lógica de reprodução dos interesses do capital. Se envolveu com os capitalistas e os capitalistas funcionam dessa forma. Portanto, a luta contra a corrupção é uma luta anticapitalista porque o capitalismo necessita dos esquemas de corrupção, ou funciona com eles. Então, lutar contra a corrupção é um sinônimo de luta contra o capitalismo também. E alguns comparam, inclusive, a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas da Itália, dizendo a Mãos Limpas resultou no Berlusconi, a Lava Jato vai resultar no crescimento da direita. Isso é uma coisa absurda, né? Mas infelizmente ainda transita aí na ideologia petista. O ponto todo é o que eu dizia, o Brasil está sem rumo e é preciso achar um rumo para o país. O Brasil teve um grande momento, que foram as jornadas de junho de 2013. Por que foi um grande momento? Porque foi um momento de irrupção de massas na política, sobretudo juventude, mas foram centenas de milhares que se saíram às ruas. Foi muito importante porque foi uma afirmação da necessidade de que as pessoas façam política e não aceitem a representação, que é a representação tradicional da política. O não me representa foi a grande palavra de ordem de junho de 2013. Aquele momento foi um momento em que mostrou que o sistema não representava mais as pessoas. Junho de 2013 não resolveu a afirmação de uma alternativa a esse sistema político. E depois de junho de 2013, como reação a junho de 2013, o que teve de novo em junho de 2013? A política se estabeleceu na rua. As ruas passaram a ser o lugar da disputa política. Coisa que, por sinal, o governo do PT não queria mais. O PT já estava integrado no regime, querendo fazer com que as pessoas acreditassem que bastavam elas ter a sua vida normal, cotidiana, o seu trabalho, o seu estudo, e a política seria resolvida pelos políticos, pelos governantes e pelos partidos. Nós vimos que isso não foi verdadeiro. A política não foi resolvida nem pelos partidos, nem pelos seus representantes, nem pelo Congresso Nacional, nem pelos governantes. Por quê? Porque a política, para que ela realmente tenha uma saída positiva, ela precisa ter a participação da sociedade organizada e, sobretudo, dos trabalhadores e da juventude. Junho foi um momento em que isso apareceu, mas junho não pôde resolver por onde que o país deveria ir. Então, junho pôde dizer, esse sistema não me representa, mas não conseguiu construir uma alternativa. E depois de junho, como reação a junho, a política se estabeleceu nas ruas, a burguesia atuou também nas ruas, tanto que as marchas pelo impeachment foram marchas de massa, foi um movimento de massas que mobilizou, se apoiou num elemento que era a falta de representatividade do governo Dilma, que já havia se expressado em junho, para tentar canalizar o país para uma saída burguesa, que foi o impeachment, em última instância, que foi a saída Temer presidente para aplicar as reformas neoliberais que a burguesia percebia que o PT não conseguia desenvolver, porque o PT já não tinha mais capacidade de levar o país, não tinha mais capacidade de manter coesionada a sua base social para levar adiante reformas neoliberais. E a prova de que o PT já não tinha essa capacidade é que teve junho. Junho, por exemplo, em São Paulo, enfrentou o Alckmin e o Haddad, o prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo, que estavam juntos em Paris, enquanto que milhares estavam nas ruas de São Paulo se mobilizando. Então, há essa disputa de rumo no país, a burguesia tentou uma saída, o Temer foi a expressão dessa saída e as reformas neoliberais foram as expressões econômicas disso. Para quem
e agora o Temer está em questão, porque essa saída da burguesia colapsou muito rapidamente. A tal ordem e progresso do Temer é uma piada, quer dizer, não é uma piada porque realmente a situação está muito ruim e a gente não pode brincar com o drama que a sociedade brasileira está vivendo. Mas o fato é que essa disputa está em curso ainda. E eu vejo que nesse ponto é o ponto é o desafio. Como fazer uma política que mantenha a sociedade mobilizada e, ao mesmo tempo, ir construindo um programa? Eu acho que na construção programática, o grande desafio está em ir ganhando a sociedade para a ideia de que tem uma minoria privilegiada de grandes capitalistas, os Joesleys Batistas da vida, o Eike Batista, o Itaú, o Bradesco, que são os que precisam começar a pagar pela crise, que foram eles que fizeram essa crise. Não foi o povo brasileiro que fez, e enfrentar essa casta política que sustenta esses grandes empresários. Quer dizer, esse desafio está posto. Esses fenômenos como o Bernie Sanders nos Estados Unidos, o Corbyn na Inglaterra, o Podemos na Espanha, podem ser inspiradores desse novo movimento? São parte disso. Nós vemos que o mundo está polarizado, né? Assim como tem o Bernie Sanders, tem o Trump. Assim como tem o Mélenchon, né? Na França, tem Le Pen, que nesse caso não ganhou a eleição, mas é a expressão de... Então há uma polarização, nós temos a ditadura do Putin na Rússia, nós temos a ditadura na Turquia, então é preciso se organizar fortemente, com bases sólidas para construir uma alternativa, porque a luta vai ser dura e vai ser uma luta longa, mas para que essa luta longa seja vitoriosa, é preciso ter muito trabalho de base e construção programática. Por isso que, de uma certa forma, eu termino como começo, né? Estou dando a volta que é o trabalho de base. Por isso eu estou fazendo trabalho de base em Porto Alegre, por isso eu estou muito contente em ser vereador, porque eu acho que ser vereador permite ajudar nesse trabalho de base. Ao mesmo tempo, nós não podemos perder a discussão programática, e para a discussão programática realmente ter um bom resultado, nós precisamos resgatar as experiências do passado, das mobilizações que a classe trabalhadora desenvolveu, nós precisamos beber do marxismo como um instrumento de análise, como uma teoria, enfim, nós precisamos beber da história do movimento operário, do movimento dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, analisar a situação concreta do Brasil e discutir o que é preciso fazer para tirar o país da crise. Eu não tenho dúvida que para tirar o Brasil da crise é preciso fazer com que os muito ricos paguem por essa crise, porque eles vão tentar fazer com que o povo pague por ela. Então é um enfrentamento de classe contra classe. Com certeza. Tá certo, Roberto. Infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada por essa ótima conversa e obrigada a vocês pela audiência.